Nesta série de conversas sobre aves, temos estado a abordar um conjunto de espécies de anatídeos. E hoje vai ser mais uma dessas espécies. Para isso, está aqui o José Sousa, a quem desde já dou as boas-vindas. Olá Gonçalo, tudo bem? Tudo. Pois é, hoje vamos falar de um anatídeo que não é pato, não é? Estamos a falar do ganso bravo. O ganso bravo, ele é anatídeo, ou seja, pertence à família dos anatídeos, mas pertence a uma subfamília diferente. Porque depois, basta, entre as famílias e os géneros, temos ali um nível intermédio que são as subfamílias. Os patos estão na subfamília Anatiné e os gansos estão na subfamília Anseriné, mas tudo dentro dos anatídeos. Este ganso eu vi pela primeira vez na ida ao Parque Nacional de Doñana, com o meu tio, que eu já reportei nas conversas anteriores, portanto não vou repetir, recordar apenas que foi em dezembro de 1988 e o Parque Nacional de Doñana fica na Andaluzia Ocidental, ali nas marismas do Guadalquivir. E a visita em dezembro é uma altura muito boa para encontrar anatídeos que aí ocorrem em grande quantidade. E foi nessa visita então que vimos diversos gansos bravos, foi a primeira vez que eu tive contacto com esta espécie. O ganso bravo, que é uma ave que, quando nós observamos, suscita sempre algumas questões de é mesmo bravo? Exato. Esse é um problema não só com o ganso bravo, mas com várias espécies de anatídeos. E isto porquê? Porque os anatídeos, tanto patos e gansos e afins, são muitas vezes mantidos em cativeiro, seja com fins ornamentais, seja até para consumo humano, que também existe, né? E, portanto, eles aparecem em jardins públicos, aparecem em quintas, aparecem em regime de semi-liberdade junto a barragens e a outras zonas úmidas, e de vez em quando há uns que fogem e depois vão à vida deles. E efetivamente, e para além disso, já houve em diversos países programas de reintrodução. Portanto, o que nós temos hoje em dia, quer em Portugal, quer no estrangeiro, é uma mistura de indivíduos genuinamente selvagens com outros de origem doméstica. É verdade que os de origem doméstica muitas vezes têm a plumagem alterada, portanto, têm um fenótipo diferente, são todos brancos ou são malhados, e Pois, portanto têm exatamente isso. Há uma al- diferença ainda alguns, significativa, não alguns, é? mas nem todos, porque há outros que fenotipicamente são muito semelhantes aos selvagens, e portanto no caso desses indivíduos, nem sempre é possível dizer se são selvagens ou não. É E a claro que espécie é a mesma, não é? a espécie é a mesma, são variedades diferentes. O que acontece é que os de origem doméstica às vezes não voam tanto ou não voam para tão longe, têm um comportamento mais confiante. Mas isto é muito variável e, portanto, nem sempre é possível distinguir. E para além disso, estes que fogem de cativeiro ou que são introduzidos, às vezes começam a nidificar em liberdade. Portanto, há aqui de facto algumas misturas. Para complicar ainda mais a situação, estes gansos, como aliás acontece com muitas outras espécies de anatídeos, são muito dados ao hibridismo, portanto, hibridam facilmente com outras espécies próximas e conhecem-se casos de hibridação não só com outras espécies do género Anser, como por exemplo o Anser indicus ou o Anser signoides. O Anser indicus é, salvo erro, o ganso de cabeça listada e o Anser signoides é o ganso chinês, embora às vezes também se chame ganso africano. Também hibridam com gansos de outros géneros, do género Branta, por exemplo, com o ganso de faces brancas, e também há casos de hibridação com cisnes. Portanto, eles hibridam, enfim, exagerando um pouco, é quase hibridam com tudo o que lhes aparecer à frente. É uma Portanto, grande rebaldaria, é o que é. exato, é um bocado. E, portanto, ou seja, são espécies, de certa maneira, que se cruzam facilmente entre si, e isso acontece, como eu disse, com outras espécies de patos. Portanto, isto também às vezes coloca alguns desafios de identificação, portanto, desafios quer na identificação, quer em determinar a proveniência. E, portanto, é importante, de facto, fazer esta ressalva de que há para aí muitos indivíduos de origem não selvagem que andam para aí em liberdade. E por Mas isso, mesmo quando nos vemos gansos. selvagens, há outras espécies que também são muito parecidas com o ganso bravo. Essas depois falaremos mais à frente em detalhe, mas há pelo menos mais 4 espécies do género Anser na Europa, que é o ganso grande de testa branca, o ganso pequeno de testa branca,
o ganso campestre e o ganso de bico curto, sendo que o ganso campestre agora até foi dividido em dois, portanto, na verdade, até são mais 5 espécies, mas todas estas espécies são acidentais em Portugal. Podem aparecer no inverno, mas são acidentais e quando aparecem, aparecem misturadas normalmente com os gansos selvagens. Nem sempre, às vezes podem aparecer isoladamente, e há casos. Outras vezes aparecem misturados com os gansos selvagens, porque podem ser aves que se perderam nas suas migrações e depois acabaram por encontrar um bando de anser e juntaram-se a eles e vêm com eles. Por isso, por exemplo, quem gosta de procurar espécies mais raras, nomeadamente de gansos, e sei de observadores que costumam fazer isso, é ir procurar no principal local de ocorrência em Portugal, que é na Lesíria de Vila Franca de Xira, onde invernam 2.000 ou 3.000 gansos, e depois estar ali a picá-los um a um, a ver se no meio deles existe algum de uma espécie diferente. E muitas vezes compensa esse exercício. Portanto, é uma forma conhecida de encontrar raridades, é procurar em bandos grandes de espécies mais comuns. Funciona com gansos, funciona com patos, funciona com limícolas, com gaivotas, etc. Portanto, essas espécies aparecem em Portugal, mas como eu disse, são todas divagantes, acidentais, não são habituais. A única que nós temos é o Anser, e embora haja sítios tradicionais de ocorrência de Anser selvagens, como é o caso de Lesíria de Vila Franca, quando nós vemos gansos fora dos locais habituais e fora das datas habituais, é sempre conveniente olhar com atenção e colocar a hipótese de serem indivíduos de origem não selvagem, como estávamos a falar há pouco. Também ajuda eventualmente o facto de que a espécie, quando está presente cá, durante o inverno, é uma espécie tendencialmente gregária, não é? Portanto, encontrar de facto um bicho ou dois poderá ser suspeito, mas se encontrarmos assim um bando grande, já não levanta grandes dúvidas, não é? Mais ou menos, porque assim, uma vez no Algarve, não me recordo agora qual foi o ano, citando de memória, creio que terá sido 2016, 2015 ou 2016, eu numa zona de arrozal, perto de Lagoa, ali entre Lagoa e Silves, vi um bando de 20 e tal gansos que levantaram o voo, deram uma grande volta e foram-se embora, seguiram para leste. Eles aparentemente tinham todos um aspecto perfeito e tinham um comportamento selvagem. Qual é o problema? Estávamos no final de maio. Portanto, aqui o que é suspeito Fora não é da nem o época. aspecto dos bichos, nem o comportamento, mas é a data. Eu depois Exato. nunca percebi o que é que aquelas aves estavam ali a fazer, porque não as voltei a ver. Mas de vez em quando há assim estes avistamentos um bocadinho fora do padrão. Agora, é verdade que eles se reproduzem em Espanha e que se têm reproduzido e reproduzem-se, creio que no sul de Espanha, portanto, podem ser aves que vieram dessas zonas, por exemplo, mas em muitos casos acaba por permanecer a dúvida, nós não conseguimos ter essa certeza. Portanto, mesmo sendo bandos, nós não sabemos onde é que eles vieram e mais. Por exemplo, há aqui no Alentejo, por exemplo, na barragem do Caia, costuma lá andar frequentemente, a barragem do Caia é ali ao pé de Elvas, costuma andar lá um bando de uns 30 ou 40 gansos a nadar. Esses não tenho grandes dúvidas que são de origem doméstica, primeiro porque eu nunca os vi a voar, e segundo porque eles são, metade dos bichos está cheio de manchas brancas e tudo, portanto são daqueles que claramente têm ali uma mistura de raças que não corresponde ao padrão das aves selvagens. Mas nem sempre é assim, portanto podem estar em bando e no entanto serem aves não selvagens. É muito difícil e até a bibliografia em Espanha, que fala também dessas introduções que já houve, diz que em muitos casos não é possível distinguir entre o que são aves selvagens e o que são aves libertadas ou fugidas. Portanto, esse é um problema que, aliás, acontece noutros países europeus, que noutros países europeus eles também foram introduzidos. Aliás, eles foram introduzidos inclusivamente noutros continentes, portanto, eles foram introduzidos na América do Norte, na América do Sul, na África do Sul, na Austrália e na Nova Zelândia, entre outros locais. Praticamente o Portanto, mundo inteiro. sim, porque lá está, quer dizer, isto é uma ave que pode ser introduzida com outras finalidades, como eu referi há pouco, e portanto acaba por estar presente e em certos sítios em que a espécie é introduzida, se ela se conseguir adaptar em termos de habitat e de clima, pode começar a formar aquilo que nós chamamos de populações autossustentáveis, ou seja, populações que já se conseguem reproduzir autonomamente sem ajuda humana. Eles precisaram de ajuda humana para lá chegar, por isso é que nós dizemos que são introduzidos. Eles não chegariam lá sozinhos. Mas a partir do momento em que lá estão, eles conseguem adquirir essa autonomia. E é assim que as Exato. espécies depois se tornam E torna-se estabelecidas. sustentável depois a partir Sim, daí. exatamente.
Tu referiste há pouco que o sítio por eleição, digamos, em Portugal será a Alzíria, mas há outros sítios em Portugal onde eventualmente a espécie, já referiste também no Alentejo, não é? Quais é que são os sítios melhores para fazer a observação da espécie, então? Bom, é assim, Para além da Alzíria. eles ocorrem noutro sítio, mas de facto aqui há uma concentração muito grande na lesíria de Vila Franca de Xira, que agrega, penso eu, 80 a 90% da população invernante do país. O número de indivíduos que aí ocorrem anda entre 2 e 3 mil. Os dados que eu tenho das contagens mais recentes publicadas era de janeiro de 1996, foram contados lá 3.320. Portanto, isto dá uma ideia da ordem de grandeza. No resto do país, embora haja alguns locais onde eles são vistos com regularidade, nunca se atingem contagens desta ordem de grandeza. Normalmente são escassas dezenas ou às vezes unidades. Portanto, pontualmente aparecem assim 100, 200, mas não é muito frequente. Há observações em certos anos na Lagoa dos Patos, no Estuário do Sado, no Algarve, por exemplo, na Ria Formosa e em Castro Marim. No Alqueva também começaram a aparecer, em Aveiro também já apareceram, mas é sempre valores muitíssimo inferiores. Portanto, não há nenhum sítio que em termos de quantidade se compare ao Estuário do Tejo. No resto do sítio, no resto do país são contagens muitíssimo menores. E também acontece em Espanha algo semelhante, é que o principal do local de invernada há muito tempo que é o Coto de Doñana, portanto, precisamente o local onde havia a espécie pela primeira vez, que é as marismas do Guadalquivir. Só para termos uma ideia, num censo realizado em 1989, em Espanha, olha, foi um ano depois do lá ter estado, que foi em 88, num censo realizado em 89, foram contados 82 mil gansos a invernar em Espanha. 82 mil, dos Eu quais imagino a em Doñana barulheira. estavam 71 mil, portanto, vi bem. A concentração, ou seja, há um local que atraía 90% ou quase da população nacional. E depois havia alguns locais com também alguns escassos milhares, mas mais uma vez nada que se compare. Ou seja, esta espécie parece que tem alguma tendência para se concentrar em poucos locais. Apesar de tudo, nos últimos anos em Espanha também houve algumas alterações, com aparentemente alguma redução do efetivo invernante em Doñana e um aumento noutras regiões, em particular na Extremadura, ao longo da bacia do Guadiana, e noutros sítios da meseta, mais a norte, por exemplo, há um sítio conhecido perto de Zamora, que já é um bocado do lado espanhol de Bragança, que é umas lagoas num sítio chamado Vila Fáfila, onde também invernam bastantes gansos. Portanto, nestes sítios tem havido um aumento do número de indivíduos. De qualquer forma, apesar... Isto também às vezes relacionado com alterações de habitat. Doñana também tem tido alguma degradação em termos de habitat, tem estado a tornar mais seco, com menos água, também por causa das extrações dos aquíferos, mas apesar deles de se terem agora distribuído um bocadinho mais por outros locais, continua a espécie a apresentar a tendência, tanto em Portugal como em Espanha, de se concentrar num número muito reduzido de locais em números muito elevados. Portanto, esta é Tu referiste, uma tu particularidade. referiste, ok. Tu referiste há pouco que eles pontualmente nidificam também em Espanha. Isso será mesmo uma situação assim muito, digamos, extrema, não é? Porque a zona de preferência deles para nidificar é bem mais para cima, não é? Mais ou menos, ou seja, de facto isto é uma espécie que ocorre sobretudo em latitudes, vamos chamar assim, temperadas, pela Europa Central. Só que eles têm estado a expandir-se, mesmo a nível europeu, não é? E, portanto, eu penso que o aparecimento de mais aves a nidificar em Espanha pode estar relacionado com esta expansão. Porque eles têm estado, por exemplo, se tu fores ver no Atlas, portanto, no EBBA2, que é o segundo Atlas europeu, que tem lá uns mapas muito interessantes, que são os mapas de comparação entre o primeiro e o segundo Atlas, tem aqueles quadradinhos azuis, deves saber do que é que eu estou a falar, porque eu já apresentei isso em alguns webinários. Sim, 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 E o que sim. nós vemos é que no primeiro Atlas eles estavam realmente concentrados ali a umas latitudes temperadas que apanhava sobretudo Inglaterra, Países Baixos, Bélgica, Alemanha, Dinamarca e Polónia, e agora tem estado a haver uma expansão principalmente para sul, também para norte, mas também muito para sul,
com o aumento da área de distribuição em França, em Itália, até na Inglaterra e na Escócia, também para os países do Norte da Europa, para o leste, para o Adriático e com o aumento da presença em Espanha. Portanto, eu penso que este aparecimento da espécie em Espanha poderá estar relacionado com esta expansão europeia. Agora, como eu disse há pouco, há sempre esta história das libertações e isto pode baralhar aqui um bocadinho as contas, não é? Pois, aliás, neste momento também uma das questões que se coloca é com esta espécie introduzida em não sei quantos sítios aí pelo mundo afora, portanto, não estamos a falar propriamente de uma espécie de migrações de longa distância, ela faz umas migrações, mas mais ou menos curtas, será talvez de esperar que isto mais cedo ou mais tarde se comecem a especializar de maneira diferente numas ou noutras zonas do mundo, não? Talvez, é difícil dizer, porque isto com espécies introduzidas é sempre um bocado imprevisível, na medida em que vai depender de se elas se conseguem adaptar ou não ao local onde foram introduzidas, porque o clima é diferente, os recursos Mas a julgar alimentares. pelas observações que se fazem, quer na América do Norte, quer na América do Sul, quer na Oceania, eu diria que essas aves estão por lá estabelecidas. Não, não, sim, o que eu digo é que é assim, é sempre difícil prever até onde é que uma espécie introduzida se vai expandir, porque depende da adaptabilidade, dos recursos disponíveis e da concorrência com espécies, da competição com espécies indígenas. Agora, é claro que isto parece ser uma espécie bastante generalista, bastante eclética, e estas espécies generalistas muitas vezes são aquelas que acabam por se adaptar melhor a estas situações. De qualquer forma, eu estava a ver aqui no Atlas Espanhol, só para responder à tua questão da situação em Espanha, e o que diz o Atlas Espanhol, o mais recente, que saiu em 2018 ou 19, que diz que até ao princípio do século XXI a presença de gansos bravos na época de reprodução em Espanha era escassa e correspondia a poucos exemplares que não migravam para o norte e permaneciam nas suas zonas de invernada na península. E que atualmente se produziu uma proliferação do número de casais nidificantes que se distribuem pelo norte e pelo centro da península, embora estejam ausentes na zona mediterrânica e no noroeste. E eles dizem também que esta espécie é muito plástica e que se adapta muito bem a ecossistemas muito variáveis, o que faz com que elas consigam reproduzir em qualquer tipo de zona úmida que tenha um pouco de tranquilidade. E eles salientam aquilo que eu já referi, que é uma grande parte da população europeia tem origem em programas de reintrodução realizados em vários países, como Inglaterra, Irlanda, Bélgica, Suécia ou França. Ou seja, eles expandiram-se, sem dúvida. Isto pode ter a ver com a existência de habitat favorável, pode ter a ver com a existência de programas de reintrodução, pode ter a ver com o facto de, se calhar, haver mais condições para a conservação das aves aquáticas em geral. Portanto, pode haver aqui um misto de fatores. Eu até gostava de referir que há uns anos registrou-se um caso de reprodução em Portugal na Albufeira de Alqueva. Isso está mencionado na lista anotada das aves de Portugal continental que eu publiquei há uns anos. Agora, o que eu também já ouvi dizer desse caso é que, enfim, há dúvidas, como aliás acontece muitas vezes, sobre de onde é que estes bichos vieram. Não é? São invernantes que ficaram cá e se começaram a reproduzir, ou são aves resultantes de umas libertações quaisquer em Espanha? Pois isso, se calhar, nunca Mas isso são saberemos. questões que nunca terão resposta, não é? Para todos os efeitos, não é? Estas questões só Portanto, conseguem ter respostas se as aves estiverem marcadas. Portanto, se estão marcadas, exato. nós sabemos. Sim, Se não mas estão ao fim de 2 ou marcadas, 3 gerações já não sabes. não, até porque eles depois podem se começar a misturar com os selvagens. Portanto, às tantas. Agora, eu não sei se quer dizer qual é que é a pureza genética, se assim se pode dizer, destas Claro. populações. Eu falei disto É no como caso das é como a perdizes. história dos nossos pombos, não é? Não, eu falei disto no caso das perdizes, em que há muitas libertações de perdizes com fins cinegéticos, mas as perdizes criadas em cativeiro às vezes são geneticamente diferentes, até porque nós temos mais do que uma subespécie na península, e portanto, quando começamos a libertar indivíduos que são geneticamente diferentes dos que estão, dos genuinamente selvagens, às tantas já não consegues saber, quando vês uma perdiz, a que população é que ela pertence, ela pode já não ser geneticamente igual às outras. Portanto, Exato. acho que aqui com os gansos pode acontecer o mesmo. Agora, há uma questão que me surge aqui também, que é, quando nós olhamos para a lista
a lista vermelha de Portugal, não é? Esta espécie, obviamente, aqui só aparece classificada enquanto invernante, dado que ela não se produz por cá. De 2005 para 2022, ela passou de quase ameaçada para vulnerável. O que é estranho, considerando, digamos, o discurso de que temos aí muitos bichos. Pois, eu também reparei nisso que está na lista vermelha. Fui ver o que é que diz o PDF, que é o tal PDF que está no site e que se pode descarregar para ver qual era a justificação. E o que é dito é uma justificação que eu passo a ler, também é uma coisa relativamente pequena, ahm, diz o seguinte, é estimada, peço desculpa, ahm, é estimada uma redução da população igual ou superior a 30% nos últimos 15 anos, com base em dados de monitorização cujas causas não terão cessado. Admite-se que essa redução se mantenha num futuro próximo. Portanto, resumindo, estima-se que caiu 30% e isto enquadra-se naqueles critérios quantitativos para considerar que a espécie está vulnerável. Bom, como acontece com outras espécies que eu já mencionei anteriormente, eu não faço ideia que dados são estes. Eu sei que se continua a fazer alguma monitorização, não sei quem é que as faz, os dados não são publicados dados de contagens de aves aquáticas há quase 30 anos, portanto, os dados que existem não são partilhados publicamente, portanto, eu não sei dizer, não consigo ter uma opinião sobre estes números porque os desconheço. De qualquer forma, considerando que a quase totalidade da população invernante está na lesíria de Vila Franca de Xira, como nós já falamos, eu diria que a evolução da população invernante de Vila Franca de Xira, de certa maneira, determina a evolução da população nacional, porque não há crescimento noutros locais. Portanto, se a população de Vila Franca de Xira estiver a diminuir e não houver o estabelecimento de um novo foco de invernada, à partida será a tendência dessa população que nos permite perceber. Agora, os dados mais recentes que eu tenho são aqueles que eu referi de 1996, com 3.320 indivíduos, só que os dados históricos anteriores sugerem que houve um enorme crescimento, porque, por exemplo, na década de 70, numa contagem feita de avião, foram vistos apenas 3 indivíduos. Em 78, 79 foram vistos 150. No final da década de 80, já ia em 830 indivíduos. Em meados da década de 90, a média já ia em 2.500. Não, peço desculpa, na década de 90 ia em 1.290 indivíduos, e em meados da década de 2000, portanto entre 2005 e 2007, a média de invernantes nesses 3 anos era de 2.500 indivíduos. Portanto, aqui entre os anos 70 e 2007, houve um claro aumento, com aquele pico em 96, como eu disse. Mas em 2007 ia nos 2.500. Eu desconheço os números para saber se houve aqui uma inversão, porque dizerem que houve uma redução de 30% era isto cair para uma média de 1.500, mais ou menos, ou 1.600. Como eu não tenho os números, não sei se é isso que acontece. Eles dizem em 15 anos, portanto deve ser de 2005 a 2020. Eu, enfim, reforço aqui aquilo que já disse anteriormente, era bom que estas contagens fossem publicadas, que estes números fossem divulgados para nós aqui, eu, tu e qualquer outra pessoa que se interesse por estas questões, possa ter acesso aos números e perceber em que é que se baseiam estas estimativas de redução populacional. Porque, caso contrário, nós lemos isto que está na lista vermelha, mas ficamos sem perceber muito bem se é uma estimativa grosseira, se isto resulta de contagens rigorosas, porque não temos aqui mais informação. Portanto, essa é a parte que aqui na lista vermelha me parece que acho que era bom que Falha um fosse mais bocadinho, não é? trabalhado Pois. numa edição futura. Sim, sim. Gonçalo, já vamos avançados aqui no tempo. Tem que ser, não é? Obrigadíssimo por esta conversa. Vamos deixar então o tema para a segunda ronda e agradecer a todos os que nos ouviram, porque realmente esta é uma espécie, também tinha aqui muita conversa com que podíamos. Pode ser que quando a gente chegar aos outros gansos que dê para completar o tema que ficou por discutir Assim hoje. será. Muito bem. Gonçalo, Obrigado, Zé. obrigadíssimo. Até à Obrigado a próxima, então. todos. Até à próxima.